Irmãos, Deus já tem falado comigo, já tem alguns dias, a respeito de uma palavra. E hoje eu tive uma tarde muito gostosa com o Senhor e estudando a palavra, meditando nela. Deus tem falado muito e eu falei, é hoje essa palavra. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias. Livro de Neemias, capítulo 1. A gente vai ler hoje um pouquinho mais, mas eu creio que Deus tem algo sobrenatural por nós e pode ser que hoje você entenda o que você está passando, o que você está vivendo e você vai falar, Senhor, estou firme nesse negócio. Amém? Neemias, capítulo 1, diz assim: No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derribado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, aos teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos. O povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos e os decretos e as leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu forte braço. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Verso 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste e você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruína e as tuas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem e quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas ao rei, aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para as residências que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu o meu pedido. Com isso,
Fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sanbalate, o honorita, Tobias e o oficial amonita ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem de Israel. Cheguei a Jerusalém depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi ao vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então lhes disse: veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não ficamos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Porém, quando Sanbalate, o honorita, Tobias, o oficial amonita, e a Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que seja-nos bem-sucedidos. Nós e os seus servos começaremos a reconstrução. Mas, do que lhe diz respeito, você não tem parte e nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Vai para o capítulo 4. Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro e ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e os poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção naquele monte de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construa. Basta uma raposa que suba lá para que esse muro de pedra se desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados e nem apague as suas maldades, pois praticaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua expansão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias e os árabes amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e a causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito trabalho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou os veja, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns dos povos atrás
dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividimos por famílias, armados de espada, lança e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembram-se de que o Senhor é grande, temível, e lutam por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por todas as suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro e cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvimos o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possa servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança e os da guarda que estavam comigo, nem tiramos a roupa, cada um permanecia de arma na mão. Aleluias. Ora, os homens e as mulheres começaram a reclamar muito de seus irmãos judeus, e alguns diziam: nós e os nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossa terra, nossas vinhas, nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, dos nossos filhos, serem tão bons quanto os do deles. Ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E, de fato, alguns de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois a nossa terra e as nossas vinhas pertencem aos outros. No verso 9, no capítulo 5, diz assim: por isso, prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos aos nossos inimigos. Eu e os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juro. Devolva-lhe imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. No verso 14: além disso, desde o 20º ano, Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles, na terra de Judá, até o 30º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu e nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, mas os governantes anteriores, antes que procederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além da comida, do vinho, até os seus auxiliares o oprimiu o povo. Mas, por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesma me dediquei ao trabalho deste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não para cobrarmos nenhum pedaço de terra. Verso 6. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que havia construído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhe mensageiros com esta resposta:
estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhes mandei a mesma resposta. Na 5ª vez, Sambalate mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: diz entre as nações a Gesem, diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, vocês estão na iminência de se tornar o rei deles. Até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa afirmação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui para a casa de Semaias, filho de Belaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro, e ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a porta fechada, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeste Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra também das profetisas, Noadia e o restante dos profetas que estão tentando me intimidar? O muro ficou pronto no 25º dia, e em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também todos os dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes estavam as suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Arã, e o seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousaram elogiá-lo na minha presença, e ia contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para intimidar. Amém? Irmãos, eu sei que é um pouquinho longo, todo mundo conhece a história, mas Deus tem algo para nos dizer aqui. E eu achei muito interessante que quando fala no capítulo 1 de Quesleu e depois no 2º de Nissan, quando Neemias recebeu um dos seus irmãos, né, que ouviu aquela resposta do que ele tinha perguntado: como está? Como está o meu povo? Como estão os meus irmãos? Como estão aqueles que estavam no exílio? Passaram-se 4 meses entre o 1º capítulo e o 2º capítulo. O mês de Quislei e Nissan, diferença de 4 meses. Esse período, quando diz no capítulo 1 que Neemias, quando ouviu sobre aquela notícia, ele fez o quê? Sentou e chorou, lamentou, jejumou e orou. Irmãos, quando ele soube daquela notícia, ele não ficou só triste. A gente poderia ter ficado triste, né? Com uma notícia ruim. Nossa, que ruim, nossa, que péssimo, né? Mas eu estou bem, eu estou aqui, eu sou copeiro do rei, eu tenho até uma posição. Não, ele entristeceu seu coração. Ele se colocou no lugar dos seus irmãos. Ele começou a orar, jejumar e a lamentar. Entre o 1º capítulo e o 2º se passaram 4 meses. Antes de
Neemias ir até o rei, pedir a ele qualquer coisa, ele ficou 4 meses orando, buscando uma resposta, buscando falar com Deus. Senhor, o que é que nós podemos fazer? Senhor, de que forma nós vamos agir? Senhor, como que vai ser? Meu povo está lá, olha lá, é onde meus pais morreram, são meu povo, eu preciso. E ele fez o quê? Ele se humilhou na presença de Deus e começou a confessar os pecados dele, que ele se incluía, e com o seu povo. Irmãos, é um grande segredo quando nós estamos passando por uma tribulação e nós queremos resposta, Deus não fala, Deus não age. Mas veio uma tribulação, veio uma notícia e Deus não me falou nada. 4 meses orando. Nós somos imediatistas, nós estamos vivendo dias onde nós, queremos que saia na hora, online, e vamos falar agora, Deus, que eu tenho pressa, eu não posso perder tempo. Afinal de contas, o Senhor está demorando. Mas Neemias teve uma sabedoria. Buscar o Senhor. Buscou o Senhor. E orou dia e noite e dia, pelo povo. E lamentava, e chorava, e jejumava. Até que ele foi para a presença do rei. E diz assim que ele nunca tinha entrado triste na presença do rei. Irmãos, isso significa que ele tinha um acesso ao rei e que ele nunca tinha se comportado de qualquer maneira perto do rei. Mas que ele, quando entrou ali, que ele estava triste, e o fato dele sempre ser alegre na presença do rei, isso nos fala sobre a lei do protocolo, como nós devemos entrar na presença do rei. O rei perguntou, escuta, o que está acontecendo? Por que você está triste? O rei se preocupou com ele. Mas, irmãos, foram gerados durante 4 meses orações. Foram gerados 4 meses jejum, lamentação, confissão de pecado, até que ele tivesse pronto para entrar na presença do rei. Ele era o quê, gente? Copeiro. Ele não era oficial, ele não era governador, ele não era o cara lá ao lado do rei. Ele era um copeiro. Isso fala da profissão de Neemias. E muitas vezes nós achamos, quem é você para entrar na presença de Deus? E pedir, você não é nada, você não é pastor, você não é pastora, você não é obreiro, você não é ninguém, você não é apóstolo, você não é, enfim, títulos. Não, irmão, Deus não está preocupado com o que você é na terra, com o seu posicionamento, Ele está preocupado com o seu coração. E aí, eu queria que você abrisse lá em Salmo 51, 17. Salmo 51, capítulo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezará. Irmãos, nós precisamos entender que existe algumas situações na nossa vida que não adianta gritar, não adianta ficar bravo com Deus, não adianta por que aconteceu comigo. Mas nós precisamos entender que um coração contrito, quebrantado, um espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, Deus não vai desprezar. Irmãos, assim Neemias fez, e ele foi lá na presença do rei, e o rei teve o quê? Benevolência com ele. E perguntou, o que eu posso fazer por você? Irmãos, o que eu posso fazer por vocês? E aí ele com medo, a Bíblia diz que eles tinham medo, mas ele começou a falar. Irmãos, nós precisamos de um espírito de ousadia para entrar na presença de Deus e para falar com o Senhor, para tentar resolver alguns problemas. Pode ser que você tenha que fazer isso com uma situação que você está passando, com o seu chefe, com o seu patrão, com a sua patroa. Às vezes você precisa resolver uma situação familiar, mas você precisa de sabedoria, discernimento, você precisa gerar isso no espírito, para que as pessoas que você for falar, pessoas que podem te ajudar, esteja com o coração aberto para você. E Neemias foi esse homem que foi lá no rei e que colocou o coração. E é interessante como Neemias foi ousado, porque o rei perguntou, como eu posso te ajudar? E ele começou a falar. Aí depois falou, espera um pouquinho, tem mais um pouquinho. Nós precisamos ser ousados na presença do rei.
Mas, irmãos, nós não podemos entrar na presença de Deus e pedir só aquilo para suprir a nossa necessidade. Existe um plano, existe um projeto, existe uma forma. Existe algo que eu e você nós precisamos aprender em gerar em oração. De ter o nosso coração quebrantado para entender aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Ele era um simples copeiro, ele não era do exército. Todo mundo poderia pensar, o que esse cara tem a ver com esse negócio lá? Não dá conta de fazer nada. Que condição ele tem para tentar restaurar? Está doido da cabeça. Doido. Está perturbado agora. Ele acha que ele vai construir os muros. Não importa qual o seu posicionamento. Não importa quem você é. Importa o seu coração. Importa aquilo que está dentro de você. Importa, não é a sua condição. Importa é aqui. Deus está preocupado conosco, com o nosso coração, com aquilo que nos compadece. Havia um homem que estava se compadecendo por uma nação, pelos que estavam todos destruídos. Mas ousadia, ousadia. Quando a Bíblia fala que os muros de Jerusalém foram derribados, né? As portas queimadas com fogo, e ele ia levantar para fechar as brechas. O que é brecha? Brecha é abertura. Abrir uma brecha é enfraquecer. É ser enfraquecido, é enfraquecer uma defesa. Brecha também significa ferida larga e profunda. Quantas brechas nós temos em nós? Quantas coisas está profundamente numa amargura no nosso coração? Quantas vezes nós damos brecha na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, e entra inimigos e nós não sabemos por quê? Brechas é abertura. Brechas é quando você deixa e permite que algo comece a te enfraquecer. Todas as vezes que nós estivermos mais fracos, abatidos, presta atenção, começa a pedir, Senhor, onde está? Me mostra aonde está a brecha. Tem algum lugar que eu dei brecha, aonde eu errei, para que nós possamos ir consertar. Irmãos, é uma ousadia. É uma ousadia querer reconstruir. Mas Deus nos deu e para Ele nada é impossível. O que é interessante é que Neemias começou essa obra com uma oração, no meio com uma oração e no final orando, louvando o Senhor. Às vezes nós vamos até na presença de Deus no começo. Depois pode deixar que agora eu sei, eu resolvo. Não é assim. Os perseguidores estão lá. E eu queria só, a nível de conhecimento, eu achei muito interessante, a gente entender quem que é Sambalate, Tobias e Gesem, né? Sambalate era da cidade de Emorim, em Moabe, era descendente, pois, de Moabe, gerado por Ló a partir de uma relação incestuosa com a sua filha mais velha. Esse era Sambalate. Tobias, por sua vez, era monita, descendente de Ben-Amim, também gerado por Ló, a partir também do incesto com a sua filha mais nova. É bom lembrar que Ló era sobrinho de Abraão, pai do povo de Israel. Portanto, os moabitas e os amonitas eram primo dos judeus. Gesem era um morador do deserto árabe, habitado por diversas tribos sem uma definição genealógica definida, por isso eram chamados de arábio, que significa misturados. Satanás usou essa confederação, esses três, Sambalate, Tobias, primo, irmão, fruto de um incesto, fruto de um pecado, para perseguir. Irmãos, eles eram primos dos judeus, filhos de Ló. Mas eles não tinham disso não, irmãos. Às vezes a rebelião está dentro da nossa casa, na vida dos irmãos, das pessoas que estão próximas a nós, pessoas que são quase irmãos, que não têm a mesma revelação que a sua, pessoas que não têm nada a ver com Deus, mas simplesmente pela circunstância de uma vida misturada com você, por meio de instrumento de maldade, de inveja, de calúnia, querem difamar você, querem que você pare a obra. Irmãos, nós precisamos assim, ter um cuidado de abrir os nossos olhos
de entender que o diabo ele usa quem ele quer, quem tem uma brecha, quem tem um coração para tentar te parar. Existe uma obra que Deus está fazendo em mim e em você? Sim ou não? Todos nós temos consciência disso. Mas o que eu tenho feito? Eu preciso fazer. Orar, jejumar, buscar o coração do rei, ganhar o coração do rei, ter a presença, essa intimidade de acesso. Neemias tinha um acesso ao rei, ousado na presença dele. Ele pediu e o rei concedeu. E ele tornou a pedir mais um pouco e Deus deu os cartas. Depois pediu a madeira, o rei abençoou, deu. Ousadia. Nós precisamos de ousadia. Neemias, quando foi para chegar em Jerusalém, achei muito interessante isso. Ele não conversou com ninguém. Ele não falou nada do plano, do projeto para ninguém. Ele foi caladinho. Irmãos, tem coisa na nossa vida que nós precisamos calar a boca. Tem projetos que Deus nos deu, que não é para a gente começar a falar para ninguém, é para a gente guardar para nós. E na hora certa, no tempo certo, a gente compartilhar. Ele guardou um segredo daquilo que Deus falou para ele em oração, ali. E no momento certo que ele foi compartilhar com o pessoal que estava ali. E foi compartilhar com os sacerdotes, com as autoridades ali de Judá. Foi ali que ele foi, mas ele guardou o seu segredo. Ele não abriu para ninguém até a hora certa, o momento certo. Irmãos, é interessante que quando Tobias, Sambalate, na primeira vez que eles aparecem, e que até Neemias é usado, falou, o que você tem a ver com isso? Você não tem parte nenhuma dessa herança. Você já observou que quando nós estamos num projeto, onde uma pessoa de fora não tem parte nenhuma, ela começa a minar? Quando ela não tem um ganho, quando ela não tem uma honra, ela não vai ser exaltada, ou não tem uma herança, não tem uma parte envolvida, ela começa a minar a sua fé. Não, precisa disso não, que bobagem é essa? Para que continuar? Para que prosseguir? O que é isso? Sabe por quê? Porque não tem nenhum interesse, não vai ganhar nada, mas se puder minar a sua fé, parar você, vão tentar. E volta e meia, Sambalate, Tobias e Gesem, e ali de novo. Tentar o quê? Causar uma situação para te criar uma oposição sobre você, para te intimidar, essa é a palavra. Irmãos, quantas vezes nós estamos aqui, firmados, posicionados, e vem um Sambalate, um Tobias, para minar a sua fé, para te intimidar. Para com isso, que bobagem, Simone. Deixa de bobeira, para de perder tempo. Está vendo que sua casa não tem jeito? Lá é assim, desse jeito, e pronto, acabou. Então vai acabar em ruína mesmo, você sabe já até do fim. Não é tempo, não. Essa é a mentira de Satanás, querendo roubar a nossa fé, querendo roubar aquilo que está dentro de nós, aquilo que nós acreditamos, porque está dentro de mim, de você, uma fé inabalável. Está dentro de mim, de você, o projeto que Deus tem para nós, algo grande, assim como o Augusto falou aqui, ele sabe, Deus tem algo para esse lugar. Amém? Deus tem algo para esse lugar, mas tudo que o diabo quer mostrar o quê? Não tem ninguém não, vai dar nada não. Vai sair um, vai sair outro, vai minando aqui, minando ali. Agora é isso, minar a nossa fé. Colocar situações para nos trazer descredibilidade. Irmãos, o diabo não vai medir situação e nem esforço para parar você. Escuta, ele começou lá falando assim, ó, não gostei. Estou meio chateado com essa obra aí, não fiquei alegre. O diabo ele não vai medir, ele não vai te dar nenhuma trégua. Pensa bem comigo. Aqueles homens eram o quê? Não era nenhum profissional, não era ninguém assim que você poderia imaginar, meu Deus, de importância. Mas quando viram que eles tinham um projeto, que Deus tinha entregado, começaram a conspiração, começaram a confederar, a juntar pessoas para quê? Para destruir o plano, para destruir o projeto, para matar o seu sonho, o seu projeto. Você pode pensar, Deus me deu um sonho, eu vou ser pastor nessa nação, eu vou às nações, eu tenho um chamado missionário, eu tenho algo para fazer nessa terra, mas nada vai. E aí aparece o Sambalate, os Tobias, aparecem homens e mulheres, primos e meio-irmão, misturado que está com a gente no povo, para roubar e minar a sua fé. Irmãos, nós precisamos ficar atentos.
Sabe? Quando eles não ganham nada, eles querem minar. Quando eles não verem que não tem nada para aproveitar, eles não iam conseguir glória nenhuma, eles não iam ser promovidos em nada. Não, então, peraí. Esse copeirozinho está achando que vai... Não vai não. Vai dar nada certo. Mas, irmãos, nós precisamos entender as armas que foram usadas. Tobias, Sambalate e Gesem, eles usaram armas da zombaria, da inveja, do desprezo. Há na palavra que diz que eles ficaram furiosos, com ódio, sabe, de calúnia, de difamação, dizendo que aquele povinho é incompetente, não ia dar conta de fazer nada, para trazer de desânimo. E até falaram, nós vamos matar vocês. Irmãos, não vai ter assim nada que você possa pensar que o diabo vai usar para tentar te parar. A partir do momento que eu e você nós posicionamos como homem e mulher de Deus e que queremos correr uma carreira, que queremos fazer algo para a nação, levar a intercessão, despertar intercessores, de acordar uma igreja, de acordar um país. Pensa, quantos Sambalates já se levantaram, quantos Tobias já se levantaram, tentando desanimar, tentando, não tem jeito, isso é loucura. Irmãos, era um grupo pequeno. Aqui também é um grupo pequeno. Mas muito maior é o Senhor conosco. Nós temos uma palavra de Deus. Ele é a maioria nesse lugar. E é isso que importa. Então eu quero te falar, fecha os seus olhos para a circunstância, fecha os seus olhos para o vento, para a tempestade, fecha os seus olhos pelo aquilo que você pode ainda ver lá na frente, que você ainda vai ver muita coisa, muita perseguição, muita mentira, muita difamação, muita calúnia. Tentar matar você para que você pare. Irmãos, olha para Jesus. O Senhor nos deu uma palavra. Nós temos algo para romper e vencer e receber nesse lugar. Amém? Mas também, Neemias, quando viu que tudo aquilo estava armado, ele falou, escuta, nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos também ter armas posicionadas na nossa mão. Irmãos, tem aí um lugar onde nós falhamos muito como igreja do Senhor. Nós começamos e vamos para a obra do Senhor, e aí a gente esquece que lá na obra a gente não precisa orar, não precisa jejuar, e nem precisa trabalhar secularmente. Nós só orar, só ficar lá dentro da igreja resolve, aqui dentro da igreja resolve tudo. E isso não é verdade. Às vezes nós pegamos o oposto, os extremos, sabe? A gente vai para os extremos. Irmãos, nós precisamos trabalhar sim, naquilo que o Senhor tem nos dado hoje para fazer. Nós temos responsabilidades, nós temos coisas para fazer, mas com a outra mão, espada na mão, lança na mão. E é interessante que as armas que Neemias, ali colocou a espada, a lança, o arco. E eu meditando nessa tarde, o Espírito falou assim, quando alguém é morto pela espada, é muito perto, não é? Eles estão com a espada na mão aqui. Quando é uma lança, ele lança a uma distância média. Mas quando é um arco, há de uma distância longe. Irmãos, nossa guerra é perto, médio e longe. É no começo, no meio e no fim. Nós precisamos estar atentos, nós não podemos baixar a guarda de achar que está feito, está realizado. Não, irmãos. Nós precisamos saber que a nossa luta é agora, é no pessoal, mas é ali no meio do caminho. E tem uma luta que lá na frente eu preciso estar atenta na palavra para interceder lá na frente, para interceder aqui, para interceder agora. Amém? Amém? Nós somos boca profética, nós precisamos usar as armas que o Senhor nos deu. A espada fala da palavra. Irmãos, nós precisamos dessa palavra muito perto, junto com a gente. Nós precisamos estar dia e noite, noite e dia, para que isso não venha minar a nossa fé, para que o desânimo não venha, para que as raposinhas não entrem. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor Deus quer fazer em nós e através de nós. Irmãos, quando aquele povo viu que estava sendo construído, independente das ameaças, aí eu acho que eles desesperaram, né? Sambalat, Tobias comprou um profeta. Mandou quem? Um homem de Deus para mentir, para te corromper. Irmãos, nós precisamos hoje estar tão ligados com o Espírito Santo, aquele que governa a nossa vida, aquele que é a verdade na nossa vida, para termos o discernimento. Irmãos, se Neemias tivesse dado ouvido àquele profeta, se Neemias não tivesse intimidade com Deus, mas é um profeta que está vindo falar comigo. E ele falou que vai me matar hoje.
Mas ele já conhecia. Ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com o Pai. Não acredito nisso não. Isso não é verdade. Irmãos, é isso que falta em nós. E a igreja precisa acordar, a igreja precisa ser sacudida para entender essa verdade. Quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Quando o demônio, quando a serpente está falando. Quando, demônios têm usado pessoas para te influenciar, para te parar. Para fazer que essa obra não seja completa, para dizer que você é inútil. Sabe por quê? Porque você é uma potência na mão de Deus. Sabe por quê? Porque você, minha filha, quando você ora, você estremece o inferno. Demônios começam, vou ter que sair agora. Como é que faz? Chegou, Dilzinha já chegou. Olha aí, chegou a Lília, chegou, a Cássia. O Fernando começou a abrir a boca, eu vou ter que ir embora. Como é que faz? Porque nós é que somos os apavoradores, aqueles que destroem os demônios. Nós é que colocamos terrorismo, neles. Mas, irmãos, nós precisamos estar atentos. Que voz que nós temos ouvido? Que nós temos clamado? Como nós temos buscado? Será que no meio dessa tribulação, desse processo que você está passando, você só vê desânimo, cansaço, mas você tem vigiado, orado, Senhor, guarda o meu coração. A Bíblia fala o tempo todo, em tudo que se deve guardar, guarda seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Meu coração não pode ser corrompido. Meu coração não pode ser ferido. Eu preciso guardar ele. Eu preciso estar ligado com o Senhor intimamente, dia e noite, noite e dia. Para que eu entenda, Fernando, quando ele está falando. E quando ainda um homem de Deus não está falando. Irmãos, com uma mão eu trabalho. Com a outra eu tenho armas na minha mão. Eu não só fico com uma espada na mão, mas eu faço o trabalho. Há um trabalho que é só eu e você podemos fazer. Tem um trabalho que é meu e seu. Mas os muros foram o quê? Reconstruídos pelos improváveis. Pelas pessoas que ninguém dava nada. Como que vai? Em 52 dias. E diz assim, no verso 6, que os inimigos souberam da reconstrução que havia sido tampado todas as brechas, e que eles ficaram apavorados, ficaram atemorizados, com o orgulho ferido. Por quê? Porque desprezaram, porque não acreditaram. Pode ser que hoje todo mundo olhe para nós, olhe para mim, olhe para você com desprezo e fala, vai dar nada não, tem jeito não, esse projeto aí, só ilusão, sua cabeça. Muito maior é o Senhor. Guarda a sua fé. Guarda aquilo que Deus tem falado para você. Guarda aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. O que Deus tem feito queimar no seu coração? O que Deus tem falado comigo, tem ardido o meu coração? Pelas vidas, pelos intercessores, por essa nação, para que a igreja brasileira seja despertada, para que a gente vá a outras nações, para que o Espírito Santo vai fazer uma obra, trazendo aqueles que estão cansados, aqueles que estão parados, aqueles que estão destruídos, se levante, se posicione como um exército na terra. Irmãos, nós somos um grupo pequeno, mas nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra. Fiel é o Senhor, amém? Glória a Deus. E é interessante que no verso 6, deixa eu ver aqui, no capítulo 5, no verso 14, diz assim, que Neemias tornou-se o quê? Ele era o quê, gente? Copeiro. E virou um governador. Irmãos, não importa como que você começa, mas vai importar como você termina. Irmãos, não tem problema do que fala de você agora, mas o final eu quero ver isso. Eu quero ver um homem simples copeiro. Verso 4. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado deles na terra de Judá, até o 32º ano, quando fui nomeado governador deles, começou como copeiro, homem sem valor, totalmente desqualificado. Terminou como governador. E interessante que depois que os muros foram reconstruídos, as portas tampadas, lá no capítulo 5, ele começa a consertar a casa. E isso o Espírito Santo me falou, Helene, tem que consertar a casa. Ergue os muros.
coloca as portas, fecha as brechas, mas conserta a casa, porque havia injustiça dentro do povo. Havia injustiça com os oficiais, com os sacerdotes, sobre o povo. Oprimia o mesmo povo, oprimindo os seus irmãos. As autoridades oprimiam, queria que continuava sendo escravos. Olha que coisa terrível. Irmãos vieram do exílio, vieram de um cativeiro. Estava num povo, num país destruído. Reconstruíram, mas a mentalidade ainda não tinha sido mudada. Continuava preso em cativeiro. Irmãos, pode ser que muitos de nós já construímos os muros, tampamos as brechas, mas estamos tendo comportamentos e atitudes de prisioneiros dentro de um cativeiro. E Neemias começou a chamar os oficiais e falou: está errado, está errado. O seu posicionamento está errado. Você não pode tornar esse povo mais escravo. Eles são seus irmãos. E cobrar as suas terras e darem as suas terras, vai ter que devolver tudo. Irmãos, Deus quer consertar a nossa casa. Deus quer ajustar a nossa casa. Deus quer nos alinhar. Deus quer trazer as verdades, mas Deus quer fazer justiça a começar da nossa casa. Pode ser que tem algumas coisas que precisam ser organizadas. Neemias não poupou ninguém. Ele foi lá. Depois vocês leiam no verso 5, todas as injustiças sociais que estavam acontecendo naquele país. Ele falou: comigo não vai ser assim. Vocês vão ter que devolver tudo. Até os juros que vocês cobravam do povo. Vocês vão ter que devolver. Vocês não vão roubar mais nada. Ninguém aqui é mais preso, nem escravo de ninguém. São seus irmãos. É o nosso povo. Nós precisamos estar atentos a organizar a nossa casa, a alinhar a nossa casa, a ter um posicionamento de homens e mulheres alinhados na palavra. Senhor, o que eu preciso alinhar? O que o Senhor precisa alinhar comigo? O que eu preciso aprender? Senhor, são o meu preconceito? Senhor, será que é a verdade absoluta, que eu me acho demais? Será que é a minha prepotência, o meu orgulho, a minha altivez? Será que é o quê? A minha falsa humildade? Será que é o quê? É a minha arrogância? O Senhor quer nos alinhar a um coração igual ao dele, a uma família, a uma nação que ama como Ele ama, onde verdadeiramente pessoas são mais preciosas do que coisas, onde não é o seu dinheiro que vale a pena, não é o seu dinheiro a coisa mais importante, mas é você estar bem, posicionado, levantado, ativado em uma fé sobrenatural. Irmãos, é nesse lugar que nós precisamos estar e ver. E o Senhor tem levantado um povo. Eu sei que o Senhor está fazendo isso em alguns lugares, buscando pessoas que não se venderam, que não se corromperam, para entregar algo poderoso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, vamos nos alinhar. Arranca de mim, Pai, tudo aquilo que não é teu. Arranca de mim, Senhor, toda soberba. Arranca de mim toda avareza. Arranca de mim coisas que nem eu consigo ver. Porque todas as vezes que Deus vai consertar essa casa, nós esperneamos, nós não aceitamos. Porque nós achamos que somos bons demais para ter defeito. Conseguimos ver defeito no louvor do outro, na palavra do outro, em tudo do outro. Eu sou o cara, esse cara sou eu mesmo. Não, irmãos, não. No reino não é assim. Quem é o menor é o maior. Nós vimos para servir e não para ser servido. No reino tudo é diferente. Mas eu creio que muitos de nós já fechamos as brechas, já levantamos os muros, sabe? Já estamos, assim, essas situações não foram nos movidas para nos prender, para nos paralisar, mas precisa haver um conserto dentro da nossa casa, um alinhamento na nossa família. Eu sei que é difícil orar pelo aquele parente que não fala a sua língua, que não pensa como você, que só fala um monte de bobagem, de besteira. Mas é teu sangue. É teu sangue. Nós precisamos nos posicionar como famílias do Senhor. Deus, alinha minha casa. Faça amar aquelas pessoas que me perseguem. Aqueles primos irmãos que me perseguem. Senhor, não permita que minha fé seja minada. Mas me dê um espírito de guerreiro, um espírito que não retrocede, aonde as circunstâncias vão
nos contaminar. Irmãos, nós recebemos a bênção e vamos embora. Como que é isso? Recebemos uma promessa e vamos embora. O dinheiro chega, nós vamos embora. A saúde volta, nós vamos embora. O marido se converte, nós vamos embora. Oi? Cadê a nossa aliança com Deus? Cadê um coração contrito, convertido, que ama o povo, sem nenhum interesse? Neemias, ao contrário dos oficiais, no verso 5, ele fala que, olha, eu não peguei nada, pelo contrário, eu ia 150 pessoas almoçar na minha casa, eu matava isso, eu matava as ovelhas, eu servia o povo, e eu não quero nada de vocês, eu não quero terra nenhuma, por amar Jesus. Por ter um coração quebrantado pela sua família, pelo seu povo, pela sua nação. Irmãos, nós precisamos saber, assim, sabe, brasileiro é muito a lei da vantagem, né? Tem que ter vantagem em tudo, tem que ter ganho em tudo, tem que ter reconhecimento em tudo, tem que aplaudir em tudo, tem que colocar título em tudo. Chega. Chega, irmãos. Chega, como homens e mulheres de Deus, vamos nos posicionar. Não vamos permitir que Sambalate, Tobias e Gesem venham nos parar na obra. Mas também não vamos permitir que a nossa casa seja bagunçada, injusta. Achamos que somos donos da verdade porque conhecemos a palavra, porque oramos em outras línguas. Não. Vamos ter paciência, sabedoria, amar, buscar aqueles que estão caídos, aqueles que não estão conseguindo vir, aqueles que estão em dificuldade. Pode ser que eles não fiquem, pode ser que eles vão embora, mas eu estou fazendo por Jesus. Eu estou fazendo por Jesus. E é interessante que Neemias falava o tempo todo com Deus e falava, Deus, olha isso que eu estou fazendo pelo meu povo. Senhor, olha aqui, eu estou fazendo pelo meu povo. Ou seja, a todo momento Neemias estava conversando com Deus. Em todos os momentos ele estava sendo direcionado por Deus. Amém? Fique de pé. Aleluia. Ora sorianda la catala shoria mandara. Era mandoriandere aqui que tolo soriandara. Pega o violão. Queria que você começasse a orar em outras línguas. Queria que você fechasse seus olhos e começasse a orar. Quera mandala soriandele shiba dara aqui que tolo soriandolo shiba dara catala soriandara. Ora mandolo soriandere shiba riandoko. Pode ser que nós não estamos usando as armas que o Senhor nos deu. Nós temos orado pouco, nós temos jejumado pouco, nós não temos orado em outras línguas, nós não temos intercedido como devíamos. Queridos, que nós não venhamos perder o foco daquilo que o Senhor tem falado e ardido no nosso coração. Que a circunstância lá e a murmuração não seja maior do que um coração grato, contrito na presença de Deus. Senhor, que nós possamos te agradecer de fato e de verdade. Pai, nós colocamos na tua presença e te pedimos que o Senhor venha com a tua poderosa mão, Senhor, nos ensinar. Pai, que nada venha nos abalar, que situações e circunstâncias não venham fazer nos perder, fazer nos intimidar, retroceder, parar a obra que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Não, Senhor, dá-nos um coração, Senhor, alegres. Dá-nos, Pai, uma intimidade em todo o tempo, no começo, no meio, no fim, em todo momento ter uma comunhão com o Senhor. Ter o discernimento de espíritos, de ter entendimento, de guardar a nossa fé, de guardar a nossa mente, ter uma mente transformada pelo teu poder. Pai, nós queremos muito mesmo e temos que restaurar os muros caídos, fechar as brechas, que são feridas profundas, que são buracos abertos, onde o inimigo pode entrar. Senhor, nós declaramos uma igreja que se posiciona, que ora, tampe essas brechas, Pai, mas que também seja justiça no seu meio. Oh Deus, vem nos consertar, vem nos alinhar, venha trazer em nós, Pai, uma graça sobrenatural, que nós possamos conseguir enxergar aonde nós temos errado, aonde nós temos falhado, Senhor, como igreja, como família, como pais, como mães, como irmãos, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, Deus.
Dá-nos o discernimento, dá-nos a sabedoria, abra os nossos olhos espirituais, fala no nosso coração, Senhor, dá-nos o coração como Neemias foi, não olhou para a sua vida, para a sua posição, não olhou para a sua profissão, mas foi um homem que se tornou governador. Pai, eu sei que não foi fácil para Neemias, e não é fácil para nós, mas nós temos um ajudador, o Espírito Santo, aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, nos nossos desesperos, nas nossas angústias. Tua palavra diz que o Espírito Santo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ah, Deus, o Senhor nos mandou o Consolador. Dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Traga sobre nós discernimento. Traga em nós um coração onde nós arrependemos como nação, como estado, como cidade, como famílias, como filhos. Dá-nos um coração contrito, arrependido, Pai. Sabemos que o Senhor tem muito mais para nós e não é a perseguição que vai nos parar, não é a tristeza, não é a frustração, não são as lutas. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois as nossas leves e momentâneas tribulação estão produzindo para nós, em nós, uma glória eterna, um eterno peso de glória. Assim fixamos os olhos naquilo que não se vê. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é momentâneo, mas o que não se vê é eterno. Oh Deus, abre os nossos olhos. Senhor, dá-nos um coração como o Teu. Fala aos nossos corações. Senhor, cria em nós uma crise dentro de nós, de sairmos do lugar onde estamos, para que a gente possa, Pai, caminhar, avançar, prosseguir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar, que muitas vezes no nosso meio, a contaminação, a desânimo, há pessoas tentando nos paralisar de qualquer forma, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor é a maioria conosco, Pai. Te damos o louvor e a glória. Vem nesse lugar, esteja nesse lugar, em todo tempo, em todo momento, na nossa vida, na nossa casa. Faça diferença onde nós estivermos. Faça diferença onde nós estivermos, aonde nós entrarmos. Pai, dá-nos esse entendimento, abre os nossos olhos espirituais. Nós confessamos as nossas fraquezas, mas também declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Essa obra, quem vai fazer é o Senhor. Nós temos plena convicção. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.